Muito bem, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Escola Bíblica, trazendo os comentários das nossas lições da Escola Dominical da nossa Igreja Assembleia de Deus Missão, aqui em Marabá. Hoje o programa está muito bom, o tema é excelente, é importante, falando sobre a pessoa de Jesus, o homem perfeito. E nos blocos anteriores nós falamos sobre a divindade, o aspecto divino, a coexistência dessas duas naturezas, ouvindo aqui do meu lado o pastor Epaminondas, o nosso vice-presidente da igreja, ouvindo aqui à minha direita o pastor Amarildo, também membro da diretoria, o nosso secretário, e ambos são professores do IETAD e são amantes também da escola dominical. Vou falar em escola dominical, em IETAD, eu quero mais uma vez convidar você a se tornar aluno do IETAD, faça a sua inscrição, torne-se aluno. Você pode começar com o curso básico de teologia e também fazer o curso médio. Você escolhe os dias e horários e você é convidado a participar conosco. E também eu quero que você faça uma visita à CPAD. A CPAD tem sempre uma literatura de qualidade para você, uma doutrina sadia. Você pode comprar, por exemplo, esse livro do Norman Geisler, Teologia Sistemática. É uma teologia excelente, não é, pastor Epaminondas? Que tem aqui tudo que você precisa dentro de uma perspectiva pentecostal, a respeito da história da humanidade, a respeito da história de Cristo, a história da igreja, enfim, tudo aquilo que nós temos debatido aqui e temos ensinado na escola bíblica, você pode adquirir lá na CPAD, inclusive também comprando a sua revista da escola dominical. E no IETAD nós temos também os nossos livros, que são livros maravilhosos. Este aqui fala sobre os evangelhos, é um livro essencial, uma das disciplinas dos nossos cursos do IETAD, um livro muito bom, bíblico, bem completo. Eu tive a oportunidade já de estudar e gostei muito do material que é proposto no nosso IETAD e você é nosso convidado a participar. Portanto, é bíblico que nós devemos conhecer, mas prosseguir em conhecer o Senhor, já vaticinava o profeta Oséias, né? Bom, nesse terceiro bloco, aliás, eu quero dar continuidade nesse debate aqui, nesse bate-papo, que está assim gostoso, pastor Epaminondas, está, pastor Amarildo, e eu estou me sentindo realmente lisonjeado de estar aqui ao lado de dois grandes mestres, prazer é nosso, aprendendo, e num tema que ele é essencial para nós, não é, pastor Amarildo? Que é a cristologia. Sem dúvida. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, por isso eu reforço a colocação do pastor Marcos sobre a necessidade de crescermos no conhecimento do Senhor Jesus. Nós podemos ver, nós vimos no texto áureo, que a própria Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. Então nós precisamos nos identificar também com Cristo, tá certo? E crescer em sabedoria. Então nosso Cristo, pastor, ele, como nós estamos debatendo, ele é divino, ele é perfeito. E o senhor fez também uma citação quando Paulo diz que ele esvaziou-se de si mesmo, e o comentarista vai falar que quando da sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim de sua glória, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados. Então vejam só, Jesus, nós já comentamos sobre isso, estava no princípio criando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Deus criando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora, de repente, vejam que amor magnífico, que amor que nós não podemos mensurar. Jesus agora se esvazia da sua glória e toma a forma de homem. Desse homem tão frágil que nós somos, tão pecadores, Jesus toma então a forma humana justamente para manifestar esse amor de Deus. Aquela citação que há na Bíblia, o próprio Jesus, na verdade, falou, está em João 3,16, ele explica a razão do esvaziar-se dessa glória. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E veja, pastor Marcos, mesmo achado em forma de homem, ele manifesta toda a bondade de Deus, toda a misericórdia de Deus, e é fiel em tudo. A Bíblia diz que ele foi obediente
mesmo em forma humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Em razão disto, a Bíblia então afirma que Deus o exaltou soberanamente. Agora ele está na oração sacerdotal, nós podemos ver no subtópico 3 do primeiro tópico, diz o seguinte: em sua oração sacerdotal ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória. Ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. Não é isso? Então ele está reivindicando, porque agora ele venceu, ele conquistou a nossa salvação, ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus. E agora, por ser obediente até a morte de cruz, Paulo diz: Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante desse nome se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então o pastor Epaminondas disse algo interessante: ele na terra era 100% Deus, e no céu 100% homem. Amém, que bênção. Pastor Amarildo disse algo muito interessante, aliás, tudo que foi dito aqui é muito interessante. E o pastor Epaminondas dizia anteriormente que Jesus ele não perdeu os atributos da divindade, mas em que consistiu, pastor Epaminondas, esse esvaziamento que Paulo ele fala na carta aos Filipenses, esse renunciar-se, ou na expressão de Paulo, esse esvaziar-se e assumindo a forma de homem? Jesus ele era homem em que aspecto? Na semelhança, na forma, e em que limites Jesus se tornou homem? Muito bem. Ótima pergunta, pastor Marcos. A cristologia, repito, é a doutrina sobre Cristo, ela nos ensina um termo teológico chamado de kenosis, né? Ou, traduzindo, a doutrina do esvaziamento de Cristo. A kenosis kenosis é um termo teológico para definir, na verdade, esse esvaziamento de Cristo. Esse termo kenosis, ele é oriundo de uma palavra grega, kenon, visto que o Novo Testamento foi escrito em grego, e esvaziamento, que é basicamente a tradução de kenon, não significa de modo algum que Cristo tenha perdido qualquer um dos atributos da divindade. O esvaziamento é aquilo que o pastor Marildo já muito bem colocou. O esvaziamento é o esvaziamento da sua glória. Isso significa dizer que ele se humilhou ao ponto de abrir mão de toda a sua glória existente anteriormente à encarnação. Desse modo, Cristo esteve aqui na terra durante todo o período em que ele esteve, com as duas naturezas coexistindo juntas, mas, no entanto, o que Paulo quer dizer aqui com a doutrina da kenosis, do esvaziamento, é de que ele não usou dos privilégios da divindade, dos atributos divinos, para tirar proveitos da sua humanidade, para a sua humanidade. Então, isso significa dizer que Cristo, enquanto esteve aqui entre nós, como homem, ele não usa das prerrogativas da divindade ou dos atributos divinos para ser um homem superior aos demais homens. Ou em seu benefício. Ou em seu benefício próprio. Sempre quando usou em benefício das pessoas. Sempre em benefício dos outros. Isso significa dizer, portanto, que Cristo, ele era 100% homem, significando dizer que Cristo tinha um espírito humano, uma alma humana e um corpo humano. Isso fica muito bem claro quando Jesus estava na cruz e a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito. A palavra grega ali, utilizada pelo evangelista, é pneuma. Pneuma é o espírito humano. É o espírito que todo ser humano nascido de homem e de mulher tem, significando dizer que Cristo ele era 100% homem. Ou seja, Cristo tinha um corpo humano, uma alma humana
e um espírito também humano. Perfeito. Pastor Amarildo, nisso a gente pode ver então a perfeição de Cristo, ou seja, Cristo, o homem, era um homem completo, não é isso? Com certeza, o homem perfeito, as colocações do pastor Epaminondas foram perfeitas. Eu estava lembrando, pastor Epaminondas, quando o senhor falou que ele esvaziou-se da sua glória, não usou em benefício próprio. Eu me lembrei quando ele estava perante Pilatos, e Pilatos então questionando, fazendo alguns questionamentos, Jesus falou assim, disse, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam por mim. Então ele está se identificando como rei, como Deus, como Senhor. E também no episódio lá do Getsemane, quando os discípulos querem reagir, ele disse, se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos, meu pai enviaria. Então a gente percebe que realmente Jesus não perdeu a sua divindade, não é isso? Mas ele não quis usar para benefício próprio. Ele quis usar em todo o tempo para demonstrar o seu amor. Uma prova desse poder do Senhor, quando Jesus disse aos seus algozes, a quem buscais? Ele disse, era Jesus. Ele disse, sou eu. O que aconteceu? Caíram por terra. Tal era o poder do Senhor. Quer dizer, em todos os momentos, Jesus manifesta que Ele é o Filho de Deus, Ele é o homem perfeito, mas mesmo através das suas manifestações, a gente percebe a incredulidade dos homens, vendo todo o poderio. Os próprios discípulos, no episódio lá quando o mar está agitado, e Jesus dá ordem ao mar para que se aquete, ao vento também que se acalme, os discípulos ficam perplexos e perguntam, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Jesus, o homem divino e o homem perfeito. Maravilha, pastor Marildo. Agora, um aspecto importante da humanidade de Cristo que nós precisamos destacar para quem nos assiste também, pastor Epaminondas, pastor Marildo, que é o aspecto de que, enquanto homem, o escritor aos Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado. E Mateus também, ele destaca isso com muitos detalhes, a tentação de Cristo. Mas Hebreus, ele fala que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado, né? Então Jesus, ele se difere do homem comum, porque ele tem semelhança naquilo que sofreu, nas dores, nas carências, teve sede, teve fome, chorou. Homem de dores, como diz o profeta Isaías, sabe o que é padecer, mas um aspecto importante é que ele jamais pecou. Jamais pecou. Não é isso, pastor Epaminondas? Exatamente. Pastor Amarildo, pastor Marcos, não é que Cristo não pecou apenas. O Dr. Luiz Berkhoff, que escreveu uma teologia sistemática, por sinal excelente, ele ensina a doutrina, pastor Marcos, a doutrina da impecabilidade de Cristo. Com isso, ele doutrina ensinando que era impossível Cristo pecar. Perfeito. O senhor sabe que existem alguns doutrinadores, alguns ensinadores que insinuam a possibilidade de que Cristo poderia pecar. Eu fico com os ensinamentos do professor Berkhoff, quando ele disse que era impossível Cristo pecar, porque o próprio texto, ele nos revela a doutrina da impecabilidade de Cristo. O evangelista João diz que o príncipe deste mundo já reina, e Jesus dizendo, e não há nada dele em mim, revelando a sua perfeita humanidade. O Senhor Jesus, ele é um perfeito homem, como eu já mencionei aqui, os atributos da sua humanidade. Ele sentiu cansaço como nós sentimos, sentiu sede como nós também sentimos, ele dormiu como nós dormimos, ele se sentiu angustiado, o pastor Marildo citou lá no Getsemane, como nós também às vezes nos angustiamos. A única diferença da humanidade de Cristo para a nossa é essa que nós estamos tratando, o pecado. Perfeito, pastor. Isso a gente, inclusive, a Bíblia faz um contraponto Paulo faz um contraponto em relação a Adão, o primeiro Adão, e Cristo como o último Adão, ou seja, a diferença é que um foi tentado, um caiu, mas o outro foi tentado e não caiu. Venceu o mundo, Glória a Jesus. Venceu o pecado,
e venceu a morte, pastor Marinho. Sim, sim. O pastor Epaminondas estava fazendo esse comentário, e eu estava me lembrando, pastor Epaminondas, e vale a pena nós trazermos para esse comentário, esse debate, a questão dos sacrifícios no período levítico. Excelente. Então a gente percebe que o cordeiro deveria ser sem mancha, sem defeito. Sem mácula, Isso, né? sem mácula. Isso apontava para quem? Apontava para Cristo. E nós vemos que quando João está batizando, ali no Rio Jordão, e quando ele vê Jesus Cristo, há uma confirmação do Espírito de Deus em João, e João então levanta a sua voz para dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que está dizendo? Um homem perfeito. No julgamento, lá no momento do julgamento, Pilatos está ali analisando Jesus, fazendo perguntas. Por fim, ele leva Jesus perante o povo, diz aqui: não vejo nesse homem crime algum, que significa homem perfeito. Teve o testemunho até das autoridades. Né? Pastor Marildo, pastor Epaminondas, Paulo ele é bem enfático aqui no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Interessante, porque Deus ele tem também um plano perfeito, né, para a humanidade. E esse aspecto, essa natureza de Jesus enquanto homem perfeito, ela nos demonstra também que havia um propósito em tudo isso. É importante destacarmos o propósito. O pastor Mário já fez uma referência com relação ao propósito que Deus amou o mundo de uma tal maneira, entregou o seu Filho. Esse foi o grande propósito do esvaziamento. Paulo, quando ele fala aos Filipenses, no capítulo 2, ele destaca isso. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E eu vejo aqui, pastor Epaminondas, uma escala de descida, uma escala descendente nesse aspecto do esvaziamento de Cristo. Ele se torna homem, vai se despir da sua glória, faz-se homem, ele se aniquila, ele se torna servo, não apenas homem, mas um homem que serve, um homem que veio para servir, dá o exemplo de como servir, e que morre pelos nossos pecados, mas não uma morte qualquer. Ele morre numa morte maldita, uma morte horrenda, uma morte cruel, uma morte de cruz. Não é isso, pastor Epaminondas? Pastor Marcos, veja como a colocação do senhor, ela acaba nos fazendo lembrar da escalada ascendente do inimigo das nossas almas, né, de Satanás. Enquanto ainda anjo, veja que Cristo ele faz essa escala de se humilhar, de descer à terra, sendo Deus, ele se humilha, como Paulo muito bem colocou aqui, ele assume uma pele humana, nasce numa manjedoura, num lugar simples, revelando a sua humildade plena. E veja Satanás, o que ele faz. Lá em Isaías, no capítulo 14 do livro do profeta Isaías, a escalada do orgulho do anjo Lucifer, né? Essa palavra Lucifer, inclusive, ela nem aparece no Antigo Testamento, mas nós o conhecemos assim. Ele, na tentativa de ser semelhante ou igual a Deus, está escrito lá os verbos: subirei, me exaltarei, me assemelharei e serei semelhante ao Altíssimo. Enquanto Cristo faz o caminho inverso, vou me humilhar. E essa é uma discussão, pastor Marcos, que nós também precisamos levantar e fazer aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Perfeito, pastor. Sendo Cristo Deus, Paulo apresenta ele aqui como aquele que se humilhou a si mesmo. E veja, ele se humilha
e o Pai lhe exalta e lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Então se cumpre, pastores, o que diz a Bíblia, que o orgulho precede a queda, né? E a humildade precede a honra. Eu estava então me lembrando, a Bíblia, o Antigo Testamento, está cheio de simbologias, tipologias, figuras, sombras, etc., né? E eu então estava me lembrando também José no Egito. Nós podemos ver como foi a vida dele. Ele está na casa de Potifar, governando tudo, de repente começa a sua humilhação. Aí chega até a prisão, está na prisão agora. Mas mesmo na prisão, entre os homens, ele sabe cuidar bem, já recebe então a confiança do carcereiro, e dali da prisão, ele então é exaltado para ser governador de todo o Egito. E nós sabemos pela Bíblia, pela tipologia, que José então é um tipo de Cristo, não é isso? Aponta para Cristo. Justamente essa Jesus Cristo se humilhando, chegando à forma de servo, chegando a ser um cordeiro para ser sacrificado, mas em razão de toda a sua humilhação, Deus o exalta e o coloca como Senhor de todas as coisas. Amém, pastor. Bom, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa aqui, está tão gostoso esse debate, por que não dizer assim, esse comentário enriquecedor aqui com os nossos dois pastores, pastor Epaminondas e pastor Amarildo. Eu quero finalizar, junto com vocês, pastores, lendo um texto de Hebreus, no capítulo 12, onde o escritor diz assim, versículo 1 e 2, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí ele é enfático, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Ele é o nosso modelo, né, pastor Epaminondas, pastor Amarildo? É o nosso modelo, é o nosso exemplo. Então, fiquemos com o exemplo de Jesus. Há muitos bons exemplos na Bíblia, há muitos bons exemplos hoje também, mas Jesus é o exemplo maior, é o servo sofredor. Ele nos ensina que um dos grandes propósitos da nossa vida na terra não é ser servido, mas servir, ajudar. E nós estamos vivendo um momento muito crucial da humanidade, que é um momento em que as pessoas estão aflitas, estão à procura de consolo, de amparo. Me parece que a humanidade ela precisa reconhecer agora esse dom que Deus nos deu, que é um dom de servir, e exercitar esse serviço um ao outro, cuidando um do outro, aconselhando e procurando ajudar uns aos outros nessa corrente de solidariedade, de oração, de companheirismo. Pastor Epaminondas, pastor Amarildo, nós estamos terminando o nosso programa, mas eu queria passar aqui ao pastor Amarildo para as suas colocações, os agradecimentos. Quero manifestar a minha alegria de poder, nesse momento tão difícil, como o senhor já falou, em que essa ameaça para toda a população no mundo, nós só temos a tranquilizá-los, dizendo que este homem perfeito, esse homem divino, ele continua com as suas mãos estendidas, querendo nos abençoar. É o momento que nós estamos passando. Nós, como cristãos, cremos que Deus está fazendo uma intervenção na terra, por mais que alguém não admita, mas nós vemos pela palavra de Deus que há uma intervenção de Deus para que nos tornemos assim mais solidários, mais amorosos, mais amáveis uns com os outros, mas com a convicção, a certeza de que esta boa mão do Senhor, que eu gosto de falar muito da boa mão do Senhor, estará estendida. Nós estamos irmãos separados por um momento, né? Mas até que passe a calamidade, não é, pastor? Aquele texto bíblico que o senhor enviou, né? Meu povo se tranque, feche as portas, até que passe a calamidade. A calamidade vai passar e nós voltaremos a estarmos juntos, louvando e adorando ao nosso Deus. Pastor Epaminondas também, a sua palavra final do nosso programa hoje. Amém. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui ao lado de dois honrados homens, profundos conhecedores
das Sagradas Escrituras, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Salles, que tão bondosamente nos convidou a estarmos aqui fazendo parte dessa mesa tão seleta, né? E dizer a todos que nos assistem agora, concluindo, a razão da encarnação de Cristo, a razão da sua humanidade. Nós sabemos que com a queda de Adão e Eva e com a entrada do pecado no mundo, a humanidade ela estava irremediavelmente perdida, sem possibilidade nenhuma de aproximar-se novamente de Deus. E o que Deus fez? Deus, ele, assim, de uma forma misericordiosa, de uma forma tão bondosa e, sobretudo, com a sua graça, ele tomou a iniciativa de buscar o homem perdido, de resgatar o homem perdido. E a forma única de Deus remediar o homem era a encarnação do seu Filho, o homem perfeito. A única maneira do homem voltar-se para Deus ou reencontrar-se com Deus novamente, e a barreira da separação que foi construída entre Deus e o homem ser rompida, era pela morte do Cordeiro perfeito de Deus. A exigência, pastor Marcos, de Deus era altíssima. O grau de exigência para essa restauração era elevadíssima. E o único que cumpriria essas exigências de Deus era o seu próprio Filho, que também é Deus. Desse modo, Cristo nos alcançou. O seu amor infindável nos abraçou. A sua misericórdia nos alcançou no nosso estado mais deplorável e perdido. Eu deixo uma palavra agora a você que está me ouvindo, está aí, quem sabe, desesperado, sem saber o que vai ser do amanhã, devido à calamidade que o mundo está. Você está preocupado, desesperado, correndo de um lado para o outro ou não. Eu quero lhe dizer uma coisa: Ele vive. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, e existe um vírus que é mais letal, mais mortal do que o coronavírus. É o vírus do pecado. Ele mata e leva o homem ao inferno. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Aceite-o, receba-o em seu coração. Você que está temeroso, sem saber o que vai ser do amanhã, eu tenho uma palavra de esperança a você. Jesus é a nossa esperança. Nós estamos ancorados nele, nós estamos esperando nele e sabemos que, conforme o pastor Marido nos colocou, a calamidade vai passar e nós continuaremos servindo o Senhor Jesus. Amém. Bom, eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores do Canal 7, TV Cairóis, contando com a sua participação nos nossos próximos programas. Também durante a semana teremos cultos da nossa igreja transmitidos através desse canal. E você que está em casa, está no isolamento social nesse momento, você pode ligar ao nosso canal e acompanhar a programação da nossa igreja, ser edificado pela palavra. Pastor Marildo, eu queria convidar vocês para nós terminarmos com uma oração, fazendo uma oração, porque é fato que muitas pessoas estão aflitas nesse momento. Os próprios profissionais de saúde estão sofrendo com esse momento, estão temerosos por conta desse vírus, mas há um Deus de misericórdia no céu. Sim, e Ele nos promete, não é, pastor, na sua palavra, que se nós clamarmos a Ele, se nós buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Se o povo do Senhor buscar a sua face, Ele diz, e se converter dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que Ele ouvirá dos altos céus, Ele perdoará os seus pecados e Ele sarará a sua terra. Então, eu quero pedir ao Senhor, como o nosso mestre aqui, né, pastor Paminondas, é mais experiente, que nos dirige em oração nesse momento, ao mesmo tempo que eu agradeço a presença de vocês dois, de estar aqui, na verdade, para mim é um prazer muito grande aprender com vocês dois, são não apenas companheiros de ministério, mas de vida eterna. Amém. E amigos do coração. Pastor Marildo. Amém. Informando, pastor Marcos, aos nossos telespectadores, que nós teremos durante a semana, a partir das 19h30, inclusive nesse domingo já, não é? Domingo, segunda, isso. De domingo a domingo, a partir das 19 horas,
nós teremos alguns pastores ministrando a palavra de Deus, algumas programações onde homens de Deus estarão pregando a palavra de Deus, entrando no seu lar, compartilhando com você a palavra de Deus, a bondade de Deus, nesse momento tão difícil, tá bom? Vamos orar então, pastores? Amém. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por este Amém, momento Pai. que nos concede Senhor Deus. de Oh, poder, Deus. Senhor, cooperar com os nossos irmãos, Sim, meu com os Pai. nossos amigos, telespectadores, da Tua bondade, Sim, Senhor. da Tua palavra, do Teu amor revelado através de Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos por tudo, pelo sacrifício de Cristo e também porque Ele triunfou e agora está vivo, vivo para todo sempre. Sim, Pai, mas neste momento de tribulações, de angústia, de calamidade, nós clamamos a Ti, ó Deus, porque Tu és o Pai das misericórdias. Sim, Senhor. A Bíblia diz que Tu és o Deus que se arrepende do mal. Senhor, por isso nós te rogamos, Oh, Deus. em nome de Jesus Cristo, Cada vida. tem misericórdia de todos nós, ajuda-nos, nós nos colocamos diante de Ti e te pedimos, Senhor, que tudo que está acontecendo seja tornado em bem, que vidas sejam transformadas, que, Senhor, os soberanos, os reis da terra, reconheçam que existe um Sim, Deus meu Senhor. que domina todas as coisas. A Tua palavra diz que Tu operas com o exército dos céus e que os homens são reputados em nada. Manifesta, Senhor, a Tua bondade, o Teu amor, fazendo de Jesus. com que todos nós reconheçamos o Teu poderio, Senhor, e também a Tua vontade. A Tua vontade é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Senhor, ajuda nesse momento de dificuldade, de aflição, Pai. trazendo a Tua paz, o Teu consolo, o Teu conforto. Senhor, os especialistas, concede-lhes o entendimento para que possam, Senhor, descobrir o remédio necessário para este mal. Te rogamos, Senhor, pelas pessoas que trabalham na área da saúde, que estão dedicando, Senhor, o tempo para cuidar das pessoas. Senhor, dá a elas a graça, dá a elas o Teu favor, enche os seus corações de amor, de solidariedade. Sim, meu Enfim, Senhor, todos nós Em nome do possamos nesta hora, Senhor, nos tornar mais amáveis, mais companheiros, mais solidários e poder nos ajudar uns aos outros, estendendo as mãos para aqueles que precisam. Nós nos humilhamos, oramos, buscamos a Tua face e nos arrependemos, Senhor, de tudo que temos feito. Sim, Pai. E a Tua palavra diz que Tu ouves dos céus, Oh, Deus. perdoa os pecados Ajuda o e teu sara a povo. nossa terra. Sim, meu Que a nossa terra seja sarada de Jesus. em nome de Jesus Cristo. Amém. e Amém. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E porque Ele vive, eu posso Posso crer crer no amanhã. no amanhã. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa.